Na live, eu vou pedir licença para vocês e vou fazer uma oração bem rápida. Oi, ideia. Aí, ó, família em peso. Oi, Eliana, bom dia. Eu vou fazer rapidinho uma oração, já que eu não consegui na entrada, tá? Enquanto a gente espera o pessoal chegar. A ti rendemos graças, Senhor, porque tu és bom e sempre nos ouve. Obrigada por esse dia, obrigada por esse encontro, obrigada por todo o caminho que o Senhor abre e direciona para que nós possamos caminhar nessa jornada. Pai, eu te peço, esteja presente conosco hoje, que o Espírito Santo vibre em nossos corações, abra as nossas mentes e nos permita aprender. Mas principalmente, Senhor, ajude que através da minha voz e da minha palavra eu possa servir o Senhor e possa falar coisas que edifiquem o teu reino. A ti agradecemos, a Jesus Cristo clamamos e agradecemos. Amém. Muito bom, muito bom. Sejam todos bem-vindos. Bem-vinda, Pri. Muito bom. Então, eu queria contar para vocês uma história. E ela é comprida, ela é enorme. Então, muito provavelmente, não vai caber numa live. E olha que eu queria fazer lives de meia hora. Até parece. Então, eu vou começar e aquilo que eu não consegui terminar, eu vou gravar uma segunda live depois do meu treino. E um pouco mais esculhambada, porque eu vou estar suada, mas tudo bem. E termino a história, tá? Porque ela é compridona. Não é novidade para todo mundo, mas o caminho que a gente vai fazer talvez seja um pouco, tá? Eu queria contar para vocês a história de José do Egito. Vocês já ouviram falar a história de José do Egito? Que ele tinha vários irmãos, que são as tribos de Judá, que são filhos de Jacó, né? Israel. E ele era o filho muito amado. Vocês já ouviram falar dessa história? Ele não era o filho mais novo, mas quase. Ele era um dos mais novos. Mas tem muita coisa importante na história de José e eu meio que tô vivendo essa história, então faz todo sentido eu contar ela pra vocês. Ai, que legal, Pri, tem tudo a ver. Adoro sincronicidade. Sincronicidade é quando o Espírito Santo tá livre, fluindo. Ó, Eco, Alexa, todo mundo quer participar. E aí, José, ele era... Uma coisa importante pra gente entender do início de jornada é que José era o filho de Jacó com Raquel, o grande amor da vida dele. Não que ele não amasse as outras esposas, mas Raquel, era um grande desejo, né, de Jacó. E José era um filho especial, né? Quando a gente começa a ler a história dele, inclusive vou passar de tarefa, a gente percebe que existia um apreço especial. E por isso, ou por outros motivos, a gente nunca sabe quem nasceu, assim, em teoria a gente sabe, foi a galinha, mas é como aquele ditado, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Foi a galinha, tá, gente? Não tenha dúvida não. Então, de José, o que acontece? Ele era o filho mais amado. E isso era notório e notado por todos. Tanto era que José era uma espécie de... como se chama? Supervisor dos irmãos. Então eles tinham os rebanhos e cuidavam, né, das posses da família. E José era meio o cara que cuidava disso. E quando a gente começa a ler com cuidado, a gente percebe que o ambiente onde José, apesar de ser família, né, que o ambiente de José não era propício, não era amoroso, não era acolhedor, não era próprio para prosperidade, digamos assim. A gente tem uma descrição, a gente começa a perceber a personalidade dos irmãos, e olha que a gente está falando das tribos, né? A gente começa a perceber que eles eram muito violentos e agressivos,
né? Especialmente com José, que era o queridinho preferido. E aí, a primeira coisa que eu queria trazer nessa história, e eu vou sugerir para vocês lerem, ok? Olha os cortes da Isa, eu tô estragando todos os cortes da Isa. E a primeira coisa que a gente precisa reparar é que veja que é importante a gente ter uma vida bem estruturada, com uma boa base e, acima de tudo, sempre conectada a Deus, para que exista esse equilíbrio de plenitude, de bondade, de candura, do que a gente considera amor genuíno, né? Porque esse filho amado nasceu do casamento, da união de Jacó e Raquel, que os dois mutuamente se amavam muito e se desejavam muito. Então ele é fruto de amor. Então tu vê que desde a concepção isso faz parte de quem a gente é. Então a gente percebe como a gente precisa trabalhar para viver em um ambiente de harmonia e de parceria, seja com o nosso cônjuge ou com as pessoas do nosso convívio. Ai meu Deus, o Gabi tá junto comigo. Gente, depois eu bato uma foto do que eu fiz, tá ridículo. Mas o importante é entregar o conteúdo, né? Então, essa já é a primeira parte, o primeiro recorte que eu queria trazer para vocês. Eu fiz várias anotações, ó, para não deixar nada para trás. Porque à medida que a gente vai lendo, a inspiração, essa conversa com o Espírito Santo vai fluindo. Quem viu o meu stories exclusivo que eu mandei só para os amigos íntimos? Ridículo e maravilhoso ao mesmo tempo. Foi um momento de muita intimidade. E quando a gente tem essas revelações do Espírito Santo, nossa, assim, a gente chora de felicidade. Mas é um choro compulsivo, assim. Então é um momento, assim, né, de intimidade que eu quis partilhar com vocês. Porque eu acho que a minha jornada é sobre isso. É sobre mostrar como é importante a gente cultivar essa conexão divina para que a vida flua melhor. Eu vou fazer um rápido recorte. Eu tô meio resfriada, gente, perdão. Quando eu fiz a mudança da minha casa e vim pra cá, pra Alphaville, foi tão estressante. Sempre foi estressante mudança pra mim, sempre. Numa das mudanças eu tive tanta queda de cabelo que nasceu um tufo branco. Minha mãe tá aí pra provar. E esse ano, pós-pandemia e pós-transformação, ou seja, eu estou vivendo a transformação, eu costumava dizer que eu estava à base de Lexotan espiritual. Porque quando a gente descansa em Deus e a gente confia no jugo de Jesus, é tipo uma mágica que acontece e a vida fica mais fácil. Não é que a gente tem menos problema, mas ela fica mais fácil, menos insuportável, menos caótica. A gente não fica com aquela sensação de que não vai dar conta. É um desafio, é um trabalho, mas a gente consegue construir, é como a implementação de hábito, é um pouquinho todo dia, mas todo dia, um pouquinho, mas todo dia, tá? Cultivando essa relação. E aí, então a gente tem essa questão da importância da herança que a gente tem do pai e da mãe. E aí uma coisa interessante, eu fico olhando para essa relação de Jacó e de José e desse amor mútuo, né? E de como esse José tem esse bom relacionamento e base com o pai, que ele consegue herdar várias características do pai, que culmina em um ser humano extremamente responsável, próspero. Não, por aqui, meu amor, vai por cima, senão tu não vai conseguir passar. Isso. Deu certo. Desculpa aí. Muito bom. Então, voltando. Desse grande amor, né, entre o pai e filho, de resolver as nossas questões com os pais,
com pai e com mãe é muito importante. Isso é honrar pai e mãe dos mandamentos. Para que nós possamos não carregar a parte negativa que eles têm e permanecer na herança positiva que eles carregam. Então, quando a gente fala sobre a posição de cada um e sobre honrar o pai e a mãe, honrar essa história, perdoar aquilo que deve ser perdoado e permanecer na tradição que vale permanecer, a gente consegue ter essa herança de personalidade que muito vai contribuir. Quem conhece a história de Jacó vai conseguir identificar muito de Jacó em José. Porque permeia. Porque as nossas características, as nossas heranças, aquilo que veio e aquilo que a gente produziu, vira herança para os filhos, eles vão carregar. Por isso é tão importante a gente vencer bloqueios e dificuldades para que os nossos filhos não tenham que passar por essa batalha, porque alguém vai ter que resolver. E aí a gente tem, então, voltando para a história de José, alguns indícios desse relacionamento familiar. Então José ganha uma túnica. A túnica toda colorida, as cores naquela época era sinal de status, de poder, porque se custava, era muito complexo ter cor no tecido. Por isso que a cor púrpura, roxa, né, era uma cor de nobreza, porque era extremamente difícil conseguir. O Instagram caiu, mas aqui a gente continua. Pronto, voltamos. Muito bom. E aí essa túnica entregue por esse pai, na minha opinião, quando eu vou lendo o texto, a sensação que dá é que foi precipitado. A passada da túnica foi precipitada, mas não é sobre isso que eu vou falar, tem tanta interpretação, vou manter só aquilo que eu quero trazer, porque a gente está concluindo hábitos e entrando agora em relacionamentos, tá? Eiva! Seja bem-vinda. Então, os irmãos caçoavam dele, né? E a gente percebe isso algumas vezes, quando ele vai encontrar os irmãos, antes do fatídico história acontecer, ele vai encontrar os irmãos a pedido do pai, para ver se tá tudo certo, para dar notícias pro pai, porque ele era esse supervisor, e os irmãos confabulam sobre ele, porque José tinha sonhos. Ele tinha uma relação de Deus muito íntima, e Deus o fornecia sonhos. E através desses sonhos que começou toda a história de José. Então ele teve 2 sonhos importantes que culminaram na história. Um seria que ele seria adorado pelos irmãos. Ele conta, eu vou contar uma das histórias, que tem a história do sol, né? Então ele tá vendo uma plantação, e aí os irmãos estão trabalhando na plantação, e ele faz lá o seu feixe, né? Pega todos os trigos, põe junto, faz um feixe. E aí no sonho ele vê esse feixe em destaque, os feixes dos irmãos todos em volta, como se estivesse reverenciando o feixe do irmão. Uau! A gente sabe o final da história, né? A gente entende o que significa. Mas ali os irmãos ficaram muito possessos. E eu acho que foi tipo um estopim. Ai, não aguento mais. E eles faziam piada com José, né? Eles têm uma referência muito breve na Bíblia, que fala que ele chamava o Senhor dos Sonhos. Ah, lá vem o Senhor dos Sonhos, então imagina, né? E aí quando ele chega lá para ver os irmãos, eles confabulam e querem matar o irmão. Então olha o nível de conflito dessa família, né? Entre os irmãos, a questão da preferência, né? E eles querem matar. Só que Rúben, que é um cara... Judá, Rúben não estava, Rúben era o mais velho. Judá, veja só de onde veio o nosso Jesus. Judá, com receio dessa questão de querer matar José, fala, não, vamos pôr ele dentro de um buraco. Esse buraco, essa vala. Uma vala que não tinha água, era só a vala. Vamos pôr ele aí dentro. Empurram José na vala,
e ele fica nessa vala. E aí eles confabulam, estão a comer, estão se alimentando, então mostra assim, né, um descaso, uma falta de amor, né? E o que nós vamos fazer? E Judá, com medo que eles matem o irmão, dá a sugestão, ele vê ao longe uma não é carreata, não é passeata, me fugiu o nome. Um povo vindo, tem um nome, daqui a pouco vem, é com C. E ele fala, vamos vender para ele como escravo, vamos vender para eles, que pelo menos o irmão permanece vivo, mas os irmãos têm a vingança que desejam. É menos cruel, mas ainda é cruel, né? Então eles entregam o irmão, vendem o irmão. Quando ele é vendido como escravo, ele vai para o Egito. E quem o assume, quem o compra, é um chefe lá, militar, Potifar. E aí, caravana! Boa, mãe, isso aí, caravana. Tem um delayzinho a live, né? E aí ele compra José. E aí o que eu queria dizer para vocês? Aqui a gente começa a entender um grande ensinamento de José, que é sobre quem José é. Lembra na última live que a gente conversou e eu falei para vocês que a implementação de hábito é mais fácil quando a gente tem uma relação direta com a identidade dessa pessoa que a gente quer ser? Então, tipo, eu quero correr triatlon. Putz, uma pessoa de triatlon não fuma e não bebe. Então, eu não vou fumar e não vou beber porque eu sou uma atleta de triatlon. Então, quando a gente entende a identidade que a gente tá buscando, quem sou eu, né, no futuro, a gente já vive como essa pessoa. E a implementação de novos hábitos fica muito mais fácil, porque não é uma coisa que você tem que fazer, é quem você é. E José era quem ele era. Ele era quem ele era. Então ele começa a mostrar o seu perfil e nos revelar esse perfil dentro da casa de Potifar. Ele prospera muito. Então, o que eu consigo refletir aqui com vocês? Esse é o trabalho que a gente faz no estudo que a gente vai começar hoje, março, mês do meu aniversário. Vou passar o estudo para vocês. E é isso que a gente faz quando lê um trecho bíblico. É isso que eu gosto de fazer. Então, quando a gente vê José atuando no trabalho de escravo com Potifar, a gente percebe a personalidade de José. E essa personalidade que começa a se revelar, começa a mostrar o porquê que ele incomodava na casa dele. Sempre que eu vejo isso do incomodar na casa dele, eu me lembro do chamado para Abraão, larga a tua parentela. Ou Jesus, quando fala, essa não é minha família são vocês. Ele não estava renegando o que ele queria dizer. É sobre a jornada de ambiência, né? Que a gente precisa crescer a nossa família espiritual, mudar a nossa família, evoluir, crescer. Então, José era próspero. Ele era um cara próspero. Ele tinha uma visão otimista. Essa visão otimista me revela também que ele tinha essa visão de liderança. Ele não era o líder dos irmãos ou o supervisor dos irmãos só porque o pai amava ele. Ele já carregava essa personalidade. Ele já tinha identidade de fazedor, resolvedor, líder. Então a gente começa a entender que José tinha, isso aí já é dica pra gente pôr na nossa vida, porque ele prospera e muito, e ele é muito amado por Deus. Um comportamento de iniciativa. José tinha iniciativa, é a personalidade de um líder. José tinha movimento de ação. Ele fazia, olha nós falando de hábito, gente, da importância de ter identidade, ação. Ontem eu gravei uns stories falando disso. Desejo, vontade, imaginação, ação. Precisa ter ação. Inteligência.
com certeza, e ele vem a comprovar isso depois quando ele viver a próxima jornada que eu já vou contar, ele mostra um nível elevado de inteligência. A inteligência, ela é formada a partir da leitura que a gente tem do mundo em volta, das leituras que a gente tem de estudo, da questão de honrar pai e mãe, porque muito dos nossos ensinamentos vem do pai e da mãe, positivo e negativo. Então, quando a gente, lembra que eu falei no início, quando a gente consegue honrar o pai e a mãe, amar o pai e a mãe, no sentido, não precisa aceitar e gostar de tudo que eles fizeram, mas reconhecer o esforço, reconhecer o conteúdo que eles trouxeram até aqui, a nossa herança, resolver o que deve ser resolvido para não continuar sendo herança e permanecer como herança tudo aquilo de valor. Isso é parte do conteúdo que nos forma seres humanos admiráveis. Leitura, no nosso caso, né? Ler livros, ler artigos, ler crônicas, ter a capacidade de ouvir opiniões divergentes à nossa, para que nós possamos ter a habilidade de ponderação, de eliminar o que não faz sentido, absorver o que faz, entende? Isso é inteligência. E sabedoria, que daí vem do alto. Então a inteligência é essa capacidade de ter esse acesso e a sabedoria de se utilizar disso. Um líder é sábio, ele tinha sabedoria. Por que José tinha sabedoria? Na minha opinião, porque tinha conexão com Deus. Sabedoria é uma reta. A gente consegue ser sábio quando a gente recebe isso do alto, aliado à inteligência, tá? A capacidade de processar as informações. E aí ele mostrava também flexibilidade, né? Porque, gente, olha só, né? Como a gente precisa honrar de onde a gente veio. Irmãos violentos, irmãos agressivos, tanto que queriam matar ele de raiva. E ele foi desenvolvendo essa habilidade de ser flexível, porque ele tinha que lidar com os irmãos todos os dias. E aí quando a gente honra a nossa história e tudo que nela está, a gente consegue assumir o que ela nos dá de presente. Eu tô repetindo para ver se entra, tá? Tudo, gente. Tudo. Tem quem diga que a gente encontra Deus no amor ou na dor. Graças a Deus eu achei no amor. Não que eu não tenha tido dor, mas não foi uma grande tragédia que me uniu a Ele. Eu sempre tive Ele muito presente na minha vida, graças ao meu pai e minha mãe. Mas as dores da nossa vida, elas são extremamente importantes para forjar o ser humano que você é. Então jamais corra o risco de recriminar qualquer vivência da sua vida, por mais dolorosa que ela tenha sido, porque ela foi importante naquele momento para forjar quem você é hoje. Porque tudo coopera para o bem e nada é desperdiçado. E isso é muito importante você entender. Então, Potifar começa a prosperar José começa a prosperar na casa de Potifar. E aí, essa vivência acaba despertando, olha que poderoso esse cara! A esposa de Potifar, que é um pedacinho de José. Ela dá em cima de José, mas outra característica extremamente importante: integridade. José era um homem íntegro. Então, quando a esposa de Potifar queria se relacionar, ele fala pra ela: peraí, querida, não assim, mas eu vou fazer assim pra ficar mais divertido. Querida, eu sou responsável por tudo que o teu marido tem. Eu honro a vida do seu marido. Eu estou aqui para fazer o que eu estou fazendo. Você não é parte da minha função.
Eu estar com você, inclusive em um ambiente onde não tem ninguém, é desonra. E ela deseja José. Por que ela deseja José entre tantas opções? E como aqui a gente estava lendo identidade, porque José tem uma parte na Bíblia que ele fala que ele é bonito, bem apresentável, então ele tem beleza. E eu acho que vocês vão concordar comigo que muitas vezes a beleza vem de dentro. Ou do filtro do Instagram, que seria o... Tô brincando. Desculpa. Então, era um homem viril, era um homem que resolvia. Olha as características aí para quem for homem e tá por acaso sem querer assistindo essa live. O que interessou a mulher? É um homem resolvedor de problemas, com iniciativa, inteligente, flexível, com uma excelente capacidade de habilidades, de ter e desenvolver habilidades. É um cara com fácil nível de adaptabilidade. E a gente sabe disso, a gente conhece a história de José. Tem uma excelente visão cosmo, né? Porque o cara inteligente com sabedoria, ele ganha uma visão cosmo, ele vê adiante. Ele vai comprovar que ele tem isso dentro dele já na frente, na história lá, quando ele tiver com o faraó, tá? Já vou contar. Perdão. Então, lembrando que toda essa construção da identidade de José, ela é feita sempre com base no relacionamento com Deus. E mais pra frente na história, na evolução, quando ele vai ter... Porque aqui ele só tá fazendo o seu trabalho. Quando ele tiver com o faraó, onde ele vai ter um holofote virado pra ele, aí ele mostra mais uma faceta, mais uma parte importante da identidade dele. Eu já vou revelar. Muito importante. Então, quanto mais perto do fim da história de José, que nos é contada, mais dele se revela. Mais a gente vai entendendo o começo da história. E é assim a nossa vida, né? Não tem como ser diferente. E aí, o que acontece? Quando ela tenta agarrar José, porque ela quer José, porque José é irresistível, incrível, quem não quereria José? Ela agarra ele, agarra o casaco dele, e ele, para se desvencilhar da mulher, pensa a situação, gente, pensa a situação. Para se desvencilhar, que a mulher tá agarrando ele à força, tá só os dois, ele se solta do casaco e sai correndo. E fica a mulher louca, apaixonada, cheia de desejo, agarrada no casaco de José. José sai correndo. Nota de rodapé. Se José, que é um cara, tudo isso que eu acabei de falar, sai correndo para resolver uma situação, é permitido a gente sair correndo quando uma situação estiver perigosa. Tem situações na vida que a gente tem que sair correndo. E às vezes gritando, se possível. Porque ali, de todas as ferramentas que ele tentou usar, nenhuma funcionou. Ela tava agarrando ele e sai correndo. E aí ela faz um escândalo, né? Diz que ele tentou forçá-la. Inventa uma história. Imagina o ego ferido. E ele é preso. O marido dela, com razão, né, gente? Tem que honrar a esposa. Confia na história da esposa. E manda prender José. Aí, mais um recorte. Então, às vezes, a gente vai sofrer muita injustiça na vida. Mas até esse presente momento da história, a gente não vê José se desviando, pegando atalho, dando justificativa. José, até esse presente momento, ele faz o que ele tem que fazer e faz o melhor que ele pode. E ele vai pra cadeia.
E aí na cadeia, e aí vem um ensinamento que pra mim é muito importante, ele continua sendo quem ele é, certo? E aí na cadeia acontece o início da resolução dos problemas dele, só que vai demorar pra resolver. Por isso que a gente precisa ter paciência na nossa vida. Apesar de que José, vou dar um spoilerzinho, ele acaba colhendo o benefício de toda a sua empreitada. Mas às vezes, gente, a gente vai plantar e não vai colher. Porque Abraão ficou 40 anos no deserto, ouviu muita lamúria, resolveu muito BO, cometeu seus deslizes e não entrou na terra prometida. Mas todas as promessas que existem para a tua vida, elas vão se cumprir. Não no teu tempo. E talvez não do jeito que você espera. Mas relaxa, fica tranquila, que elas vão se cumprir. Porque quem prometeu sempre cumpre. Aí, na prisão, José conhece o chefe dos mordomos e o chefe dos... Nossa, me deu um branco. Dos padeiros. Do cara da cozinha lá, né? E aí, deu um BO com o faraó, ficou irritado, mandou os caras presos. E José é José, na cadeia. Tem um bom relacionamento, né, com todos. E aí, nesse período, o mordomo tem um sonho. Ele sonha e José ouve e interpreta o sonho do mordomo, do chefe dos mordomos. Que sonho é esse? Ele sonha que... Ele conta para José que ele sonhou que Ai, não me deixa esquecer que eu tenho que falar sobre o mordomo. Eliana, vou te pôr na incumbência. Me avisa. Ou a Isa. Ele sonha com uma videira. E ele fala, nessa videira nasceram 3 ramos florescendo, cheios de vida. E aí ele se viu com um copo na mão. E as uvas que nasceram desse galho florido, exuberante, né? Ou seja, dando vida, ele fez um suco e entregou pro faraó, certo? E aí José fala, mas eu sei o que é esse sonho. Porque Deus dá a possibilidade dele interpretar os sonhos, porque existe um plano para ele. Só que, pasmem, tá? Ele tá na prisão, sem perspectiva de vida, de salvação, de nada. Mas uma das coisas que eu aprendi com José é que ter bons relacionamentos são extremamente importantes. E os bons relacionamentos são fundados em servir, em dar valor e não receber. É isso que eu tô aprendendo lendo isso, ouvindo essa história de José nesse momento. Então ele é interessado em ajudar o mordomo, ele tem esse conteúdo a entregar, ele tem esse talento de interpretar sonhos e ele o oferece para o mordomo. E aí o padeiro, ouvindo a interpretação e a história, fala, eu também sonhei, interpreta o meu sonho. Eu sonhei que eu tinha 3 cestos de pães e o cesto de pão estava na minha cabeça, cheio de pães. Só que as aves comiam os pães da minha cabeça. E aí José dá a interpretação. Qual foi a interpretação de José? O mordomo seria liberado dali a 3 dias. Que os 3 galhos, olha o poder e a certeza dele. Como é importante você saber quem você é e com quem você se relaciona.
3 dias você vai ser solto e vai voltar para o faraó. Já o padeiro, em 3 dias, seria morto. Também seria levado, né, a julgamento e tal, e seria morto. Há quem diga que foi empalado, eu não sei como. E aí ele explica que os pássaros, né, vão comer o bichinho. E aí isso de fato acontece. E isso se comprova, e isso se faz verdade. E aí, olha a importância da gente ter presença de espírito e percepção de ambiente, de oportunidade. José fala pro mordomo quando ele está sendo libertado, lembra de mim, fala de mim pro faraó. Porque ali a gente vai ter um gatilho da reciprocidade. Ai, nem existia PNL naquela época. Ai, deixa eu fazer um recorte. Gente, tudo que a gente aprende, tudo que a gente tá observando, tudo que a gente nomeia na vida, já existe. A gente tá só descobrindo que já era e sempre foi. E talvez já tenha, inclusive, recebido outros nomes e outras definições, tá? Nos flash. E aí ele fala, não esquece de mim. Mas o que acontece? Ele esquece. Ele esquece de José. E José fica na prisão depois desse momento que agora vai! 2 anos. Então ele fica preso por 2 anos depois de ter comprovado o milagre. Porque interpretar um sonho assim, né? Milagre. 2 anos. E aí que acontece a grande virada. O faraó tem um sonho que o deixa extremamente incomodado. E chama todos os magos e todo mundo para interpretar esse sonho que ele teve. E ninguém consegue. Adivinha? Pera, diz o mordomo. Eu conheço um cara. Ele interpretou o meu sonho e acertou. E falou que ia acontecer. Eu sonhei isso, ele falou que ia acontecer isso. E o chefe dos padeiros falou isso, ele disse que ia acontecer. E aconteceu. Ele vai interpretar o sonho do faraó. Então, às vezes a gente acha que todo o nosso esforço foi em vão. E que tudo aquilo que a gente está fazendo ninguém está vendo e que não está tendo nenhum resultado positivo. E o que eu aprendo com José é que não importa. Se parece que ninguém está vendo, se parece que não está tendo retorno. Se você está fazendo aquilo que parece certo a ser feito, se você está fazendo aquilo que você tem para entregar para o mundo, é o que você tem que fazer. Tendo reconhecimento ou não. Tendo retorno ou não. Continuar sendo quem a gente é, continuar crescendo como ser humano, é o que a gente tem que fazer. E aí me vem uma reflexão que eu vou trazer para o meio, que é no final, mas eu vou trazer agora, que é uma das coisas que eu mais aprendi com o José é que a gente tem que ser o melhor que a gente pode o tempo inteiro, independente da situação que a gente vive. Porque se ele tivesse deprimido na prisão e não tivesse permanecido íntegro, ou seja, comprometido com quem ele é, ele não teria passado por esse milagre. E 2 anos depois, não teria o que ser lembrado. E ele não teria sido retirado da cadeia para onde ele vai, que eu já vou contar para vocês. Então, outra coisa que eu consigo entender de José é que ele faz o que ele faz para Deus, não para ele. Olhem que importante, para vocês verem como tem nada a ver com religião. Olha que importante a gente fazer as coisas que a gente faz independente do retorno e independente do reconhecimento. Porque não só a gente vai conseguir ficar mais fiel à nossa identidade,
como a gente não vai viver uma frustração porque não teve o reconhecimento de quem está lá do outro lado. Aí quando eu falo sobre viver esperando a aprovação alheia ou do outro, é sobre isso. Você só vai fazer o que é bom, o que é nobre, o que é justo, enquanto você tiver algum tipo de retorno. E aí você está quebrando uma ordem da vida. Você está quebrando uma sequência importante da regra natural do cosmos, que é a lei do retorno. A lei do retorno existe e ela é divina. Eureka! Então, quando a gente faz, é aquilo que eu digo, faz sentido, gente? Quando eu falo que a mesma ação, mudando a intenção, muda o resultado. Quando a gente faz a mesma ação benéfica para o outro, esperando o retorno, pode ser que isso não aconteça. Toda linha que vai reverberar a partir dessa ação vai vibrar baseada na intenção, que é curta, porque tu quer um retorno curto dessa ação. É tipo um investimento na bolsa de baixo risco. Sabe? É um retorno de poupança, é miséria. Às vezes não paga nem os juros, a inflação. Entendeu? Agora, quando você faz algo porque você está comprometida em ser um ser humano melhor, porque assim Cristo te ensinou, porque você deseja fazer o bem, porque enquanto você existir no planeta que você existe, você será o melhor que você pode, para que possa reverberar coisas boas, aí, gata, você está apostando as suas fichas em uma linha sem fim. E o retorno vai ser constante e retroativo. O tempo todo vai voltar. Às vezes em baixa escala, às vezes em alta escala, mas sempre volta. Demora mais, porque a linha é maior. As ondas de propagação, elas funcionam com menos intensidade, mas com mais longevidade. Faz sentido? Faz sentido, gente? Dá um retorno no chat aí. Então é isso que eu aprendo com José. O comprometimento com quem ele é e para quem que ele trabalha permite que ele tenha essa constância que ele vai colher sem parar. E aí o que acontece? Olha que coisa maluca. O que acontece? Quando a gente entende essa linha de investimento na vida comprida, ou seja, faço para o bem daqueles que possam se beneficiar com aquilo que eu faço, certo? Sem interesse de retorno rápido. Eu estou... Ai, me fugiu. Eu pensei em outra coisa e me fugiu. Daqui a pouco vem e eu entrego. Vamos lá. Aí, José. Então, José é chamado a interpretar esse sonho. Quando ele chega lá para interpretar o sonho, tem uma passagem interessante. Deixa eu ler aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu já passei essa frase. O faraó enviou aqui. Aqui. Obrigada. Deixa eu voltar rapidinho, só para mostrar para vocês que legal que é. Então tem uma parte, ó, a gente tá em Gênesis 40, versículo 7. E ele perguntou aos oficiais de Faraó, que estavam com ele na prisão, da casa do seu senhor, dizendo: por que aparentais tão tristes hoje? Eu vou voltar, porque aqui tem um ensinamento também bem rico que eu passei. Não quero passar. Entenda. Quando a gente exercita, eu já falei sobre isso, eu vou repetir para vocês verem como é uma coisa que tá sempre, precisa estar sempre presente. Quando José está preso, ele está genuinamente
se relacionando com quem está perto, se importando com as pessoas que estão naquela situação, naquele momento de vida. Ele não está aleatório à realidade que o cerca, imaginando o dia que ele vai tal coisa, ou desejando o momento em que ele vai tal coisa, ou sofrendo por causa dos irmãos. Não que ele não sofresse, não porque ele não tivesse essa ferida. Ele vai mostrar mais pra frente que essa ferida ainda tá lá. Mas ele não fica morando na biblioteca do passado. Lembra que eu falei pra vocês? 70, 20, 10. 70% no hoje, 20% no planejamento futuro e 10% em pesquisa da biblioteca do passado, gente. Não fica trazendo livro empoeirado. Eu tenho a rinite. Deus já me fez com rinite para não ficar na biblioteca. Né? Porque livros têm ácaro. Complicado viver na biblioteca. Então José não vivia na biblioteca. José vivia no hoje. Então olha que importante isso. Não é uma passagem qualquer. Ele tá falando, quando ele observa o padeiro e o mordomo estão tristes. Ou seja, ele tem um relacionamento, ele se importa, ele percebeu. E ele chega neles e fala: o que acontece? Por que você tá triste? O que tá acontecendo? E aí que eles contam do sonho. Então, se a gente não tem um relacionamento com as pessoas do hoje da nossa vida, se a gente não cria essa rede de relação, se a gente não interessa pelas pessoas que estão à nossa volta, nós não chegaremos no faraó. Nós não seremos reconhecidos e nós não teremos honra. Porque tem algo que a gente precisa fazer no secreto que só diz respeito a nós e Deus. E é no secreto que se faz. Agora, os relacionamentos e se expor para a vida que está disponível para a gente é extremamente importante para a construção da vida que a gente vai viver e que a gente quer viver. Então aqui a gente vê que José tinha um relacionamento e que se importava com as pessoas que estavam o cercando. É por isso que ele era próspero. Ele sabia o nome dos caras, ele sabia o que estava acontecendo, ele sabia quem era, de onde vinha, o que podia acontecer. O cara estava ligado. Então fica ligada, amiga. As pessoas que estão em volta, a situação que você tá. Não fica desejando que a coisa acabe para poder voltar para casa. Ou não fique desejando que, sabe, que aquela pessoa que você tem dificuldade vá embora. Tenta resolver. Se tu tá ali naquela situação, faz o melhor que você pode. Ou melhor, é o que José fazia. Faça o bem, não olha quem. Olha quem. Vou dizer mais, Eli. Olha quem. Faz pra pessoa certa. Porque tudo que você faz, ele traz de volta. É alarme. Eu tenho alarme, gente, desculpa. Isso, valeu, Eliana, vou falar do mordomo. E aí... Então isso é muito importante. E aí eu queria falar pra vocês do mordomo. Vocês repararam? Lembra que eu falei do mordomo um tempo atrás? Acho que faz uns 2 lives. Qual foi a frase que tu disse, Eliana? Mordomo é uma... Escreve aí pra mim. Quem que sobreviveu? Ai, que coincidência. Eu adoro as coincidências do cosmos. As deucidências da vida são a parte mais divertida. São aquelas pecinhas do quebra-cabeça da nossa vida que brilham. Que chamam a atenção. Porque tudo é peça de quebra-cabeça. José me ensina isso. Tudo que a gente vive na vida, todas as pessoas e as situações que a gente passa na vida e conhece na vida e vivencia na vida, elas são pecinhas de quebra-cabeça. Algumas brilham. Algumas são mais difíceis de encaixar. Vocês já fizeram um jogo de quebra-cabeça? Eu ganhei um agora. Eu não, meu filho. Mas aqui porque eu vou ter que fazer com ele, né? Então, são 100 peças. O que acontece? A gente começa a fazer pelas bordas, porque tem a linha reta. A gente começa por onde é mais fácil.
Mas o mais fácil ajuda na implementação da linha de condução, para depois ir para o complexo, tá tudo bem. Há quem diga que tem que fazer o contrário, não vou entrar nessa vertente. Então, quebra-cabeça, a gente começa a montar da borda. E as peças mais difíceis, por exemplo, se a gente tem céu azul, aquelas pecinhas tudo azul, que é difícil identificar, que é só pelo encaixe, pelo formato, elas ficam por último. Elas ficam no meio do quebra-cabeça. E aí você vem avançando no quebra-cabeça e encaixando até que as últimas peças se encaixam. Algumas brilham. E as deucidências são as peças que brilham. Então aqui, a deucidência da história é que quem que se salva, gente? É o mordomo ou o padeiro? É o mordomo. E aí quando eu tava lendo e li que o mordomo se salvou, porque eu já conhecia a história, mas eu fui reler para trazer para vocês. E eu falei, cara, o mordomo se salvou. E a gente tem um aprendizado muito profundo de que aquele que serve é o maior. E eu não tô falando do mordomo da história, eu tô falando sobre o princípio de mordomia. É o que José tá fazendo. De novo, eu não estou falando do chefe dos mordomos, eu tô falando da função de mordomia. Tá implícito, tá escondido, tá ali. Servir os outros te coloca em uma situação de destaque. O princípio de mordomia é quando a gente dá sem esperar. Dá no prazer de dar, dá no desejo de transformar, dá no sentido de multiplicar. Quanto maior o bem que a gente causa às pessoas, quanto maior o impacto na vida delas positivamente, maior a safra. Porque quando a gente está plantando, se tem o sol adequado, se tem a quantidade de água adequada, se não está nem muito seco, nem muito úmido, se não tem uma noite muito fria, se todo o ambiente é propício para semente germinar e para planta florescer, a safra vai ser gorda. Então, uma boa safra é quando tudo coopera para o bem daquela planta. E a safra vai ser gorda. Aí, cada semente tem um tempo de colheita e tem um jeito de germinar. Então lembra que eu até falei numa live, o tempo que a rosa demora para brotar, o tempo que a melancia demora para dar. Cada um tem um tempo. Só que quando a gente está comprometido com o fio da vida, o tempo de colheita, ainda que seja para os filhos colherem, para a gente não faz diferença. Então a gente é abundância. Deus é assim, desse jeito. E a gente tem que ficar parecido com ele, né? Porque é nosso criador. Então tem essas duas coisas que eu prometi entregar, agora estão entregues. E já deu 1 hora de live e eu não sei por que eu não consigo fazer em meia hora. E eu nem entreguei a história inteira. Aí, quando ele é chamado para falar com o faraó, tem outra passagem que poderia passar desapercebido e eu vou trazer recortada para vocês. Quem não está na comunidade, por favor, entra na comunidade. Participa da comunidade. Deixa eu entregar o final dessa história lá. Depois você sai, não precisa ficar para sempre. Só dá uma verificada, não enche o saco de ninguém, é ótimo. Olha só essa parte que top. Então vamos lá. Aí, avançando a história de José, a gente tem essa parte aqui, ó. Aí Faraó deixa eu achar o trecho que eu tirei adesivo. Aqui. Então, Faraó enviou e chamou José. E eles o trouxeram apressadamente da masmorra. E ele se barbeou
mudou suas vestes e veio a Faraó. Aí, uma frasezinha. Quando a gente sai de uma situação e vai para a próxima, a gente precisa se trocar. Quando a gente vive uma situação, vamos pegar aqui a prisão, a gente tem um recorte de uma vivência, que ela foi extremamente importante acontecer nesse percurso da minha vida. Para que eu possa estar nesse novo percurso da minha vida, eu não posso carregar coisas dessa vida, tipo âncora, tipo corrente, para essa vivência aqui. Então ele troca as vestes, ele troca a roupa, é uma nova fase. A nova fase da nossa vida precisa um novo comportamento. Precisa a gente se posicionar de uma maneira diferente. Como é que você vai falar com o Faraó todo fedido, todo rasgado? Então, ele se veste, ele se transforma no sentido físico, né? Então ele se coloca apropriado à nova fase que ele vai viver. Então o vitimismo, que outra palavra eu posso usar para ajudar a reforçar? O vitimismo, a visão de falta e escassez, a falência, se não for uma doença, ok? Precisa ser aniquilada para a nova fase, não pode existir. Quando a gente trabalha alegre e feliz, aí tem uma passagem que fala, que procura para mim, gente, me ajuda, a Isa tá aí? Tô achando que a Isa não tá aí não. Procura para mim uma passagem que fala que a gente, que acho que Paulo fala, tá no meu celular, mas eu não posso mexer. Que 1 Coríntios 10, 12? 12, 10? Que tudo se alegrar para Cristo. Se é humilhado, se é maltratado, que a gente tem que fazer tudo feliz. Quem acha para mim isso? Por favor. Eu acho que é 1 Coríntios 10, 12. Será? Vê aí, fiquei curiosa agora. Tá. Aí, o que acontece? Faz tudo no foco da alegria, faz tudo o melhor que tu pode fazer, independente do retorno, independente da safra que virá, a gente faz o tempo todo coisas boas, tá? Aí, pra encerrar, eu vou deixar o resto da história na segunda live, só para aqueles que fazem parte da patota exclusiva, tá? Ele fala assim, ó que legal. Ele conta a história pra José. Ele fala, me falaram que tu pode interpretar sonho, é verdade? Aí sabe o que ele responde? Ele fala assim, ó, isso aqui, lembra que eu falei lá atrás que ia ter um momento da história que ia mostrar a índole, essa é uma boa palavra, a índole de José. Quando a gente fala de quem é José, todas essas características que eu trouxe, esse cara que a esposa do Potifar queria agarrar, a índole, a identidade bem forjada de José sempre foi que os irmãos lá atrás morriam de inveja na sua escassez e na sua pequenez. Eram pessoas que viviam na dor, na amargura, na falta. Tipo, se ele tem, eu que tinha que ter. Oh, meu Deus, meu Deus. Eram aqueles irmãos. E agora a gente começa a entender José de uma maneira muito mais completa e complexa e começa a entender por que foi tão difícil lá no início. Porque essa estrela, quando a gente carrega, é uma luz, gente, que brilha. As pessoas percebem de longe.
É agradável estar do teu lado, é gostoso estar do teu lado. Você já ouviu você precisa ouvir alguém um dia na sua vida dizer assim: nossa, como é bom falar contigo, o tempo passa que eu não vejo. José é esse cara. E aí ele fala: me falaram que você interpreta sonhos. E aí olha o que José responde. Ele diz: José respondeu a Faraó dizendo: não está em mim. Deus dará a Faraó uma resposta de paz. Oi? Oi? Peraí. Não entendi. José tá com o Faraó. Tem a chance de ganhar o cara. Entendeu? Tapete vermelho. Dizer, eu sou dono da cocada preta. E ele fala que não é dele. Que é de Deus. Que ele não é o fodão que resolve os problemas do Faraó. Princípio de mordomia. A gente vai aprendendo. É isso mesmo. E o dia que você descobrir o poder que tem isso, o poder de dar crédito a quem te dá o valor, aí, minha querida, prepare-se os cestos, porque estarão fartos a tua vida inteira. Então é isso que ele faz. Ele fala que ele serve um Deus que permite que ele possa entregar esse valor. E aí o Faraó o Faraó quer dar oi aqui? Não? O Faraó conta o sonho das vacas magras. E eu acho que eu não vou contar porque já deu o horário. São 9h15, eu preciso ir. Mas, relaxa. Eu falo o restante. Eu vou esperar um pouco. Eu não vou fazer ainda de manhã pra dar tempo, tá? A Isa vai... Eu vou colar nos stories. Eu tenho anotado aqui em algum lugar. Eu vou achar e colo nos stories, tá? A passagem que a gente fala que tem que fazer tudo alegre, tudo pra Deus, que se a gente tá se ferrando, tá tudo bem. Faz feliz que daqui a pouco a coisa nivela. Que Deus corrige, que é pra Ele que a gente faz, que não é pro próximo mesmo. Se não, gente, como é que Paulo ia fazer metade da Bíblia com carta se ele ficasse deprimido? Né? Então, eu vou gravar um pouquinho mais pra frente à tarde. Aí eu vou deixar uns stories para quem não fizer parte ainda da comunidade poder participar. No caso de vocês, vai ter uma descrição aqui embaixo com um linkzinho, é só entrar, tá? E aí tem um arquivo que a gente vai entregar mais pra frente, que eu queria muito que vocês tivessem sobre a definição dessa identidade que você tem que criar para mudar os novos hábitos. Tá bom? Então eu prometo que eu entrego depois. Valeu até aqui? Fez sentido? Teve algum milésimo da sua identidade, da sua presença, que foi alterada, que foi mudada, que foi tocada por algo que eu falei? Se alguma coisa do que eu disse fez sentido, manda pra alguém, convida alguém pra participar contigo dessa jornada. Não vem sozinha é ruim demais. A gente tá junto, mas vamos trazer mais mulher. Traz a mulherada aqui pra caminhar junto, tá bom? Eu gravo depois, dou todas as dicas, e se eu não entregar alguma coisa que eu prometi, é só me cobrar no direct que eu cumpro, tá? É isso, valeu, gente. Ai, 9h16. Até breve, até na próxima live. Beijo.